Meus irmãos, boa noite. O Senhor, por meio da sua graça, continue sustentando e fortalecendo as nossas vidas. Na verdade, sou baiano. O sotaque eu achei interessante quando pastoreei quase 20 anos no interior. Sempre gostei do interior. E a minha esposa e os nossos filhos nunca vieram para São Paulo. E quando estávamos conversando nessa possibilidade de vir a São Paulo, eu dizia a eles: olha, é diferente do interior, porque aqui as pessoas me encontram na rua e dizem: ó, o pastor, é o pastor da presbiteriana. Eu sou o pastor da presbiteriana, não sabe meu nome. Falei, em São Paulo as pessoas não vão nos reconhecer. A gente vai para cima, para baixo, nos hipermercados, nas lojas, nos shoppings, e não vão saber que eu sou pastor, que Valesca é a minha esposa, que vocês dois são meus filhos. E logo assim que chegamos, foi antes da pandemia, porque assim que chegamos foram apenas 75 dias antes da pandemia. Mas aí, ao dirigir aqui, eu parei em um determinado momento, e aí eu vi o motorista: ei, baiano! Eu falei, ó, aqui eu... Como é que descobriu? Aqui tem um dom de revelação, eu acho. Eu acho. Meus irmãos, deixando isso de lado, nós vamos abrir a palavra do Senhor. Em Atos, capítulo 8, gostaria de agradecer ao reverendo Donizete, aos membros do conselho, mas também agradecer a este conselho, porque todos que trabalham aqui como pastores, seminarista, licenciado, já pôde estar pregando em nossa igreja ali na Vila Pauliceia. E hoje eu tenho essa incumbência de utilizar esse púlpito para transmitir a palavra do Senhor. Sei que é uma data muito especial e aqui nós temos pelo menos 3 motivos. Nós temos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos o aniversário da igreja e nós temos o aniversário da UPH. Eu fiquei muito confuso, mas ele me deu a liberdade de pregar aquilo que eu havia estudado em outra ocasião para que pudesse transmitir a palavra do Senhor. Então é Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Nós precisaremos ler todo o capítulo 8 de Atos, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura desse capítulo. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos
do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro,
Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém. Lemos um capítulo hoje, hein? Vamos orar ao Senhor. Louvamos a Ti, Pai, por Cristo, que espontaneamente se deu em nosso favor. Louvamos a Ti por toda a obra redentora de Cristo, realizada em favor de cada um dos eleitos do Senhor espalhado neste mundo. Rendemos a Ti graças por este momento em que o Senhor nos trouxe a este local, construído com o propósito de adorar, bendizer e glorificar o Teu santo nome. Louvamos a Ti por tudo que já nos aconteceu e nos foi permitido fazer diante do Senhor pela mediação de Cristo Jesus. Mas nesse momento, queremos suplicar ao Senhor a iluminação do Deus Espírito Santo, porque acabamos de ler um capítulo da Tua palavra e nós carecemos tanto do auxílio do Espírito Santo iluminando a nossa mente para compreendermos a Tua palavra. O auxílio do Espírito Santo instrumentalizando a minha vida para que unicamente a palavra do Senhor seja anunciada nesta noite, para que o nome do Senhor seja glorificado e o Teu povo edificado. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus Cristo já havia falado para os discípulos, e o apóstolo João assim registra, que assim como o Pai havia enviado ele enviaria os discípulos. E o Senhor Jesus Cristo já havia falado, e João assim registrou, que convinha que ele fosse assunto ao céu, para que Deus então enviasse o outro Consolador. E Cristo reitera, dizendo: eu não vos deixarei órfãos. Quando Cristo falou dessa promessa da vinda do outro Consolador, ele ainda não havia sido traído por Judas. Ele não havia sido condenado, morto, não havia sido sepultado, nem ressuscitado ao terceiro dia. Mas depois que ele ressuscitou ao terceiro dia, o Senhor Jesus Cristo foi ao encontro de cada um dos seus discípulos e teve que lidar com as suas indagações, com seus questionamentos, com as suas dúvidas, e os pastoreou novamente para que eles pudessem fazer exatamente aquilo que ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Eles haviam voltados, como Pedro, Tiago e João, para a função que eles exerciam antes como pescadores. E aí, em Atos, capítulo 1, nós vemos então novamente o Senhor Jesus Cristo falando a eles da promessa, a promessa do Pai. Está em Atos capítulo 1, versículo 4 a seguir, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E qual era a promessa do Pai? A promessa do Pai é que ele enviaria o Espírito Santo. E, na verdade, já era uma profecia que foi trazida pelo profeta Joel e que Pedro vai mencionar aqui em Atos, capítulo 2. A promessa era a descida do Espírito Santo, porque no versículo 5 de Atos 1 nos diz: porque João, na verdade, batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ainda havia uma confusão na mente dos discípulos, porque eles aguardavam o reino de Deus, e eles imaginavam que o reino de Deus fosse visível, o reino de Deus fosse terreno. E nesse momento em que Cristo falou a eles que eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias, eles então, reunidos, perguntaram, versículo 6, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E o Senhor disse, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós sabemos que o Senhor cumpriu a profecia de Joel. Nós sabemos que o Senhor cumpriu a promessa. E que em Atos 2 nós temos o registro da descida do Espírito Santo. E nós sabemos que há uma ligação enorme entre a glorificação, a exaltação de Cristo e a descida do Espírito Santo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, se Cristo não tivesse sido assunto aos céus, nós não teríamos, assim como os discípulos, recebido abundantemente do Espírito Santo. E o Espírito veio. Mas em Atos 1, o Senhor Jesus havia dito a eles, vocês serão minhas testemunhas, mas vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. E eles já eram. Eles haveriam de continuar sendo testemunhas em Jerusalém, mas o Senhor disse em toda a Judéia, Samaria e nos confins da terra. A igreja vai desfrutar de momentos maravilhosos. Atos 2, Atos 4, vai registrar como a igreja vivia, debaixo da orientação, dos ensinos por meio dos apóstolos, havia comunhão entre aqueles irmãos, e eles estavam reunindo com frequência, adorando a Deus. Mas parece-nos que a igreja se esqueceu de que ela não deveria ser testemunha apenas em Jerusalém. Ela deveria sair de Jerusalém e ir à Judéia, e não somente Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Houveram situações difíceis. Em Atos 3, foram presos 2 dos apóstolos, foram ameaçados, mas eles continuaram firmes, pregando o evangelho, mas haveria de sair de Jerusalém para cumprir Atos 1:8. Daí, o que é que o Senhor vai fazer? O Senhor vai levantar ou permitir uma grande perseguição contra a igreja, porque tem a eleição de diáconos, dentre eles está Estevão, e conforme o capítulo 7, Estevão é apedrejado até a morte. E aí nós temos a informação no capítulo 8, bem no início do versículo 1, e Saulo consentia na sua morte. Mas ainda no versículo 1, Lucas traz para nós, naquele dia, no dia em que Estevão foi apedrejado até a morte, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A igreja estava presente em Jerusalém, e naquele dia da morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja. A igreja não queria sair da situação aparentemente confortável que ela vivia. E o Senhor, então, permite essa grande perseguição. E o que vai acontecer? A igreja vai ser dispersa. A igreja vai se espalhar, para que aquilo que o Senhor disse em Atos 1:8 se cumprisse.
vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Hoje nós não temos dificuldades de olhar para a história da igreja e dizer, isso se cumpriu. Mas naqueles dias a igreja ainda não tinha se engajado na obra de evangelização. Daí então é interessante que Lucas, que escreve o livro dos Atos dos Apóstolos, ele traz pela primeira vez a palavra evangelizar. Até então não havia aparecido nas Escrituras, e Lucas a insere exatamente aqui no capítulo 8. Sim, e nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo, e nós sabemos que Cristo nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. E Ele quer que nós anunciemos o Evangelho, Ele quer que nós evangelizemos. E se a igreja está completando, graças a Deus, tantos anos de existência, é porque muitas pessoas, e vocês que aqui congregam, evangelizam. Porque se não houvesse evangelização, a igreja não continuaria. Mas nós precisamos analisar exatamente o uso que Lucas traz aqui para esta palavra. Veja aí, em Atos 8, no versículo 12, nós temos a primeira vez que a palavra evangelizar aparece. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava. Veja no versículo de número 25, eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam. Olhe comigo também o versículo de número 40. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava. Essa é uma atividade da igreja. Houve um período na vida da igreja, especialmente a Igreja Presbiteriana do Brasil, em nossa região, na Bahia, eu não posso dizer que isso era uma questão a nível nacional, qual é a prioridade da igreja? Qual é a missão principal da igreja? E havia muita discussão em nossa região. Alguns entendiam a missão primordial, a missão principal da igreja é evangelizar. E isso causava em nós um certo desconforto. Então, se é evangelização, a igreja tem negligenciado, porque ela deve enfatizar mais e mais e mais evangelização. Foi então que, com a vinda dele ao Brasil, John Piper, participando de um evento, ele trouxe as seguintes palavras: a adoração é a atividade primordial da igreja. Porque a adoração, ela não cessará com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela continuará. A evangelização, na nossa compreensão, ela tem data de validade. Quando Cristo vier na sua glória para receber a igreja e condenar aqueles que não creram nele, a evangelização deixará de existir. Qual a necessidade da evangelização? E isso não quer dizer que a evangelização ela não seja importante. Não, a igreja deve evangelizar, visto que o Senhor Jesus Cristo não utilizou a expressão evangelizar, mas em Mateus 28 ele diz que nós devemos fazer discípulos, que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês, sobre evangelização, tendo como base Atos capítulo 8. E a nossa maneira aqui de expor Atos 8 é muito diferente daquilo que certamente os grandes mestres que têm utilizado esse púlpito fazem, expondo de maneira expositiva. Vou fazer de forma de perguntas e respostas
quem sabe copiando um pouco os 2 símbolos de fé da nossa igreja, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. A primeira pergunta que nós vamos fazer ao texto é: o que é evangelizar? Sim, o que significa evangelização? Certamente, se você for no Google e colocar essa pergunta, o que é evangelizar, você terá algumas respostas. Se você abrir algum livro de autores ou de autor que fala ou escreve sobre evangelização, você encontrará a resposta. Mas eu gostaria de utilizar a definição do que é evangelizar, utilizando a própria Escritura, porque aí sim é uma definição ampla, é uma definição sem a possibilidade de erro. E qual é a definição que Lucas traz para nós em Atos 8 para evangelizar? Veja no versículo de número 4. Para Lucas, evangelizar é pregar a palavra. Sim, Lucas diz que aqueles irmãos foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Evangelizar é pregar a palavra. Mas não somente isso, Lucas traz uma outra definição no versículo de número 5, na parte B. Ele diz: anunciava-lhes a Cristo. Se Lucas, no versículo 12, diz que Filipe os evangelizava, o diácono Filipe, então anunciar a Cristo é evangelizar. E não somente aqui, quando você olha o final do versículo 35, em que Filipe está na companhia do eunuco, Lucas nos diz: anunciou-lhe a Jesus. Irmãos, evangelizar é falar de Jesus. Sim, é falar daquele que nasceu de Maria, daquele que viveu e que realizou sinais, milagres e prodígios, daquele que sofreu, morreu e foi sepultado e ressuscitou e foi assunto aos céus, está à direita de Deus, intercede por nós e há de vir. Evangelizar não é falar da sua denominação, não é falar mal da outra denominação, não. Evangelizar é falar de Jesus. E é exatamente esta a missão da igreja, depois da adoração, evangelização. A igreja, ela não pode, em hipótese nenhuma, abandonar o trabalho de evangelização. E como ouvi e conheço um pouco da história dessa igreja, é que desta igreja surgiram filhas e que estão surgindo outras filhas. Qual é o propósito? Evangelizar. Evangelizar exatamente para que outros que ainda não conhecem a Cristo e que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo venham a conhecer a Cristo e tê-lo como Senhor e Salvador, para que numa data como essa possa se juntar a nós e dizer: graças a Deus pela ressurreição de Cristo Jesus. A igreja deve evangelizar, e evangelizar é anunciar a palavra. A evangelizar é falar de Jesus Cristo. A segunda pergunta que nós devemos fazer ao texto é: quem deve evangelizar? Há alguns anos atrás, não muito tempo, por volta de 92, 93, chegando ao Evangelho, não tive o privilégio de nascer no lar protestante, então, com 18 anos, chegava ao Evangelho. E havia uma discussão entre os pastores e os demais membros. Quem deve evangelizar? E alguns pastores erroneamente diziam: olha, quem deve evangelizar são ovelhas, porque as ovelhas geram ovelhas. A nossa função é apenas pastorear aqueles que os irmãos trouxerem, que as ovelhas trouxerem. Agora, veja a resposta que Lucas traz para nós em Atos 8. Quem deve evangelizar? Lucas diz: todos os salvos, líderes e liderados,
devem estar envolvidos na evangelização, no anúncio do Senhor Jesus Cristo. E como? Olha aí no versículo de número 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Mas quem foram esses que foram dispersos? Veja comigo o versículo 1, a parte B. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos quem? Os membros da igreja, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Veja, esses irmãos, eles foram dispersos, eles foram expulsos de Jerusalém, não por livre e espontânea vontade. Tranquilo. Eles foram dispersos. E o que eles estavam fazendo? Pregando a palavra. Não eram líderes, mas os membros da igreja envolvidos na pregação do Evangelho. Pare um pouco e vamos pensar. Já imaginou se cada um de nós, na condição de membro, salvo em Cristo Jesus, nos dispuséssemos a falar de Jesus, onde o Senhor nos colocou? Já imaginou a quantidade de pessoas que iriam ouvir acerca de Cristo? Esses irmãos estavam todos eles envolvidos na evangelização. Mas não somente os membros, nós temos aqui um oficial que está diretamente envolvido na evangelização. Acreditamos que seja um diácono. Sim, Filipe, um diácono, conforme Atos 6, nos vai mencionar a eleição de diáconos, e dentre os diáconos havia um que se chamava Filipe. E nós temos aqui no versículo 5 de Atos 8, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Nós temos no versículo 12, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava. É um diácono que compreendeu que a função dele não era apenas assistir às viúvas da igreja, atender às demandas da igreja, mas também era função dele evangelizar. Liderados, líderes, sim, porque quem mais vai estar envolvido? Nós temos a informação no versículo 14, que os apóstolos ouviram o que estava acontecendo em Samaria, eles que permaneceram em Jerusalém. Então, eles enviaram 2 apóstolos, Pedro e João, exatamente para que eles pudessem investigar, averiguar o que estava acontecendo de fato em Samaria. E eles foram, eles viram o que estava acontecendo. E o que eles vão fazer? Versículo 25. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, eles voltaram para Jerusalém, para cuidar apenas daqueles que já estão salvos. Não, diz que evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Quem deve evangelizar? Todos os salvos. Pastores, presbíteros, diáconos, membros da igreja, todos engajados na evangelização, no anúncio da pessoa gloriosa de Cristo Jesus. A terceira pergunta que nós devemos fazer é: quando evangelizar? Sim, quando é que nós devemos evangelizar? Tristemente, a igreja protestante no nosso país tem compreendido que evangelização deve ser algo esporádico, que deve ter na agenda da igreja, na agenda anual, tal dia, de tal mês, nós iremos evangelizar.
A evangelização, ela não pode ser uma atividade esporádica da igreja. A evangelização deve ser uma atividade diária da igreja. Cada membro salvo em Cristo Jesus deve compreender que ele foi chamado por Deus para anunciar a Cristo Jesus, para falar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas muitas vezes nós estamos tão engajados, tão envolvidos nas questões desta vida, em busca de determinados sonhos, objetivos, e que nós colocamos em último lugar a evangelização. Nós achamos que Deus nos colocou naquele bairro exatamente para a gente usufruir daquilo que o bairro nos oferece. Não! Deus te colocou ali exatamente para você testemunhar de Cristo. Ah, mas e aquele trabalho? Deus me colocou ali para eu ter uma renda melhor, para assistir melhor a minha família. Não, Deus te colocou ali para você testemunhar de Cristo, para você anunciar o Evangelho. Quando evangelizar? Em todo tempo. E por isso que o apóstolo Paulo diz: aproveitai as oportunidades. Esses irmãos foram dispersos. Esses irmãos tiveram que deixar Jerusalém. E eles saíram, não foi em busca de algo melhor. Quando eles chegaram em Samaria, eles não estão preocupados com acomodações melhores, eles estão preocupados em anunciar a palavra de Deus. Veja que no versículo 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Oh, irmãos, se Deus nos conceder a graça de sermos despertados para o cumprimento desta nobre missão, que é anunciar a Jesus Cristo. E que nós tenhamos a consciência que quando Deus nos dá a graça de sermos despertados logo cedo para o cumprimento de algumas responsabilidades, nós tenhamos como meta: hoje eu preciso evangelizar. Eu sei que o Senhor me dará habilidades, condições para o trabalho, mas me dê graça para eu estar atento às oportunidades para anunciar a Jesus. Quando evangelizar? Em todo o tempo. Esses irmãos entenderam que a evangelização não era algo que deveria acontecer de vez em quando, mas deveria ser algo que eles fariam em todo o tempo. A quarta pergunta que nós devemos fazer é: o que é necessário para evangelizar? Sim, o que é necessário para evangelizar? O que é necessário para falar de Jesus? O que é necessário para pregar a palavra? Primeiro tem que ser salvo em Cristo Jesus. Como você vai falar de algo que você não conhece? Como falar de algo que você não tem? Como é que você vai anunciar a salvação se você ainda não foi salvo? Aqueles que já foram salvos irão falar exatamente daquilo que receberam graciosamente de Deus em Cristo Jesus, a maior e melhor de todas as bênçãos, a salvação. É preciso ser salvo. E olhe aí comigo em Atos capítulo 2, possivelmente alguns daqueles irmãos que estavam em Samaria, que foram dispersos, estão pregando a palavra, eles foram salvos. Por quê? Veja Atos 2,
A partir do versículo 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha também Atos 4, versículo de número 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Atos capítulo 6, versículos 3 e 5, ele vai descrever quais deveriam ser as qualificações dos candidatos ao diaconato, dentre eles Filipe. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Versículo 5, parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Para evangelizar é necessário ser salvo. E o que mais? Conhecer a Escritura. Algumas pessoas até se dispõem a evangelizar, mas essas mesmas pessoas não têm aptidão para conhecer a Escritura, para aprender acerca das doutrinas bíblicas e essenciais da fé cristã. E hoje, especialmente nessa igreja, nesse presbitério, somos privilegiados, porque nesta igreja funciona um instituto, onde você pode aprender acerca da palavra de Deus, das doutrinas essenciais da fé cristã. É preciso conhecer, mas como isso em Atos 8 é necessário conhecer? Por quê? Olha do versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Já imaginou se Filipe não conhecesse a Escritura? Já imaginou se Filipe não soubesse interpretar a Escritura? Filipe tivesse que voltar e dizer, antes de voltar, dizer ao eunuco: calma aí, que eu vou chamar o apóstolo Pedro. Ou então, em nossos dias: calma aí, que eu vou chamar o pastor, que essa está difícil. Não, o que Filipe faz aqui? Já que esse homem disse: como poderei entender se alguém não me explicar? Aí Lucas vai mencionar qual a passagem da Escritura que ele estava lendo e que nós conhecemos, Isaías 53. E aí no versículo 34, há uma insistência por parte do eunuco a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de algum outro. Que coisa maravilhosa! Porque nos diz Lucas que, começando por esta passagem da Escritura, Filipe anuncia a Jesus.
Ele pegou exatamente aquela porção de Isaías 53, que o eunuco lia e que não conseguia entender. Ele fala de si mesmo, ou fala de outro. E Filipe, conhecedor da Escritura, direcionado pelo Deus Espírito Santo, começando daquela Escritura, anunciou a Jesus Cristo. É preciso conhecer para evangelizar. Não é simplesmente abraçar algumas expressões. Jesus te ama. Não, 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 não. É muito mais do que isso. É conhecer, é se aprofundar nas Escrituras. E nós somos privilegiados porque temos em nossa denominação uma editora, em que nós temos livros e mais livros, e que nós temos hoje escritura, e temos escritura comentada, e nós temos os símbolos de fé da nossa igreja, e que nós precisamos conhecer. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, nos dar o luxo de sermos desconhecedores das Escrituras. Por isso que, tristemente, alguns irmãos, quando são arguidos, confrontados por algumas seitas, dizem: eu não sabia, eu estava errado, agora que eu aprendi. Que verdade você aprendeu agora? Nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixarmos de ser conhecedores da palavra de Deus. Pois em meio a tantos alertas do Senhor, Ele diz que surgirão falsos profetas, e Ele diz que enganarão a muitos. Para evangelizar, é preciso conhecer a Escritura. É preciso gastar tempo. Eu sei que você e eu, nós, gastamos tempo com tantas coisas. Vamos gastar mais tempo examinando as Escrituras, nos aprofundando na Escritura para falar de Jesus, para evangelizar e para o nosso crescimento espiritual. A quinta pergunta é: como evangelizar? É interessante que Lucas coloca para nós dois métodos que foram utilizados pelo diácono Filipe. O primeiro método utilizado por Filipe foi falar às multidões. Sim, Filipe falava às multidões. Veja, no versículos 5 e 6 diz: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Olha, a primeira atitude dele, o primeiro método foi falar às multidões. Sim, existem pessoas que Deus dota de uma capacidade para falar de Cristo e falar às multidões. E muitas vezes nós que não temos esta capacidade, essa habilidade, nós então, eu queria ser como fulano, que tem coragem de ir lá à frente e falar a muitos acerca de Jesus Cristo. Calma. Filipe não foi dotado apenas da habilidade de falar às multidões. Filipe também utilizou o evangelismo, ou a evangelização de cunho pessoal. Quando você ler aqui do versículo 26, a seguir, que ele está falando com quem? As multidões? Não. Ele está falando ao eunuco. E se você não tiver a habilidade para falar para uma pessoa, saiba que você tem
o que você não quer é fazer isso. Porque, pergunto, para falar de futebol, quem de nós tem habilidade? Todos. Principalmente para zoar o adversário. Quem de nós tem habilidade para falar de políticos? Todos. Quem de nós temos habilidade para falar de vestes? Todos. Essa roupa hoje sua combinou, essa não. Sabe o que nós não temos? É aptidão para evangelizar. A gente não tem aptidão, entusiasmo para falar de Jesus. A gente precisa pedir e suplicar a Deus: Deus, me conceda a graça de ter aptidão para falar de Jesus. Mas eu não tenho tanta sabedoria nas palavras. Isso me faz lembrar de um irmão simples, inculto, em que um advogado, amigo de um presbítero da igreja, estava visitando a igreja naquele domingo, a convite do presbítero, porque era vaidoso aquele presbítero. Ele convidou o amigo advogado, disse: vai lá hoje, que hoje sou eu que vou pregar. E o advogado foi, e sentou no último banco, exatamente ao lado daquele irmão inculto, que na sua simplicidade se aproximou do advogado, e percebendo que ele não era crente, pois não estava com a Bíblia na mão, então proferiu a ele as seguintes palavras: se você não crê em Jesus Cristo, você irá para o inferno. Curto e direto. O advogado, então, saiu. O presbítero ficou questionando o que aconteceu com meu amigo advogado. Ele nem esperou eu pregar e foi embora. Será que aquele irmão falou alguma coisa desagradável? Será que aquele irmão não soube conversar com ele? Durante a semana, ele procurou o amigo advogado e disse: doutor, o que foi que aconteceu? O senhor nem me esperou falar, tal. Aquele irmão, ele me falou aquilo que você nunca me disse. É que eu preciso crer em Jesus Cristo para ser salvo. Porque se eu não crer em Jesus Cristo, eu irei para o inferno. Certamente, nós temos limitações nas palavras. Mas cada um de nós, salvo em Jesus Cristo, podemos testemunhar, falar de Cristo aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Quinta ou sexta e última pergunta. E quais foram, ou quais serão os resultados? Quais foram os resultados? Eu fico imaginando que a gente, muitas vezes, ao olhar para as pessoas, abandona as Escrituras. A gente acha que uma pessoa que é bem-sucedida, ela está bem, não precisa de mais nada. A gente muitas vezes olha para elas e acha que a maior necessidade da pessoa são questões materiais, e não é. A maior necessidade do ser humano é Cristo. E nós olhamos e falamos assim: olha, se fulano tivesse isso, ele seria feliz. Não! Se ele tiver Cristo, ele será feliz. E se ele não tiver Cristo, ele pode ter tudo que esse mundo oferecer, e ele não será feliz. Sabe quais foram os resultados? Filipe pregando às multidões, versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade. Qual é o motivo? O anúncio do Evangelho.
O anúncio de Jesus Cristo trouxe alegria à cidade de Samaria. Lucas deixa bem claro que houve grande alegria, se levantou grande perseguição contra a igreja, agora em Samaria, a grande alegria, porque aquelas pessoas ouviram o evangelho de Cristo Jesus. Sabe como é que o eunuco volta para a sua casa? Olha o versículo de número 40, ou versículo de número 39, diz que este foi seguindo o seu caminho como? Cheio de júbilo. Mas ele foi cheio de júbilo por quê? Por quê? Você pode ler os versículos 37, Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. E ele voltou para casa cheio de júbilo. Sabe qual é a maior necessidade do seu colega de trabalho? Apesar de ele querer tanto um aumento salarial, é Cristo. Sabe qual é a maior necessidade do seu cônjuge, que ainda não tem Cristo? É Cristo. Sabe qual é a maior necessidade dos seus filhos, que ainda não têm Cristo? É Cristo. Sabe qual é a maior necessidade dos seus netos para que eles sejam felizes? É Cristo. E não existe ninguém melhor para falar de Cristo do que você. O que nós podemos aqui aplicar à nossa vida nesta noite? Já que a igreja está completando mais um ano de organização, a UPH completando mais um ano, e nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo. Meus irmãos, se a igreja não evangelizar, certamente ela deixará de existir. Para que muitos de vocês estivessem, ou todos aqui estivessem, outras pessoas tiveram que falar de Cristo para você. Para que outras igrejas fossem fundadas por esta igreja, irmãos tiveram que se desdobrarem na evangelização. Para que você estivesse no dia de hoje, como aconteceu pela manhã, celebrando o culto da ressurreição, participando de um momento tão maravilhoso de comunhão e adoração a Deus, outros tiveram que falar de Cristo. Para que outros, no próximo ano, possam se juntar a vocês, no dia em que comemora a ressurreição de Cristo, é necessário que você, nós, evangelizemos. Não tem como você transferir a responsabilidade para outro. Eu gostaria que você tivesse a mesma responsabilidade, o mesmo senso de responsabilidade que estava presente no apóstolo Paulo. Ai de mim se não pregar o evangelho, pois sobre mim pesa essa obrigação. Por favor, não olhe para os pastores desta igreja e diz, é obrigação deles, não façam isso. Eles já estão cônscios, convictos da responsabilidade deles. Por favor, não olhe para os presbíteros e diz, são deles. Não, são dos diáconos, porque Filipe pregou o evangelho, Estevão pregou o evangelho e foi apedrejado. Então, é dos diáconos. Por favor, assuma a sua responsabilidade, o seu compromisso diante de Deus. E diz, Senhor, eis-me aqui, me capacite, me ajude.
a falar de Cristo. Quais os métodos, quais as ferramentas? Hoje existem muitas ferramentas. Nós utilizamos várias redes sociais para selfie, para mostrar o que temos. Podemos utilizar essas ferramentas para falar de Jesus, para anunciar a Jesus. Que você tenha a consciência de que é sua responsabilidade pregar o Evangelho. Não espere haver na agenda da igreja um dia para evangelizar. Evangelize onde quer que você esteja. Quando? Sempre. Em todo o tempo. Esteja atento às oportunidades. Surgirão várias situações. Anuncie a Cristo. Fale de Jesus. Não existe ninguém melhor para você falar do que Jesus. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.